essa aula foi uma observação que eu tive de vocês. Na última aula de bilinguismo, eu perguntei qual era a maior dificuldade que vocês estavam tendo. E quase todo mundo me falou que era a consistência, né? E a constância, que são coisas diferentes, mas muito parecidas. Que é fazer todo dia e manter isso. Então eu falei, bom, se quase todo mundo está tendo essa dificuldade, eu preciso fazer uma aula sobre isso e ajudar vocês a fazer todos os dias, tá? Então, é isso. Então, essa aula foi. Graças a vocês, se vocês tiverem alguma outra dificuldade, alguma outra dúvida, não tem problema. Eu faço uma próxima aula sobre isso também, tá? Porque, como eu sempre falo, as aulas são para vocês. Vocês aqui mandam aqui. Ok, let's go. Esse efeito ioiô, que é o nome dessa aula, é o quê? É um efeito ioiô que eu já tive e todo mundo vai ter. Espero que não, né? Mas todo mundo pode ter. Que é naquilo de vai e volta. Então, agora eu vou fazer o bilinguismo, agora vai dar certo. E aí vai. Aí aparece alguma dificuldade na vida, podem ser várias, que eu vou falar aqui sobre elas, e aí parou. Aí voltou com o português. Ah, não, agora vai. É agora que realmente vai dar certo. E aí, de novo, acontece algum problema e volta. Então, vou falar sobre isso, que é simplesmente a falta de consistência, a falta de constância. E o que que isso causa nas crianças e como parar com esse efeito ioiô aí, tá? Primeiro que eu sei que a nossa vida, ela é muito instável, pode acontecer um monte de coisa e a gente não tem muito controle, só que a gente consegue ter aí um pouquinho de flexibilidade, mas não se para e volta, tá? Pra quem não sabe, eu falo inglês com o Arthur há 8 anos, desde que ele nasceu, ele tem 8 anos. Só que eu dei uma pausa no bilinguismo de, não sei, um ano e pouco. Um ano e pouco, não, quase um ano, mais ou menos. E por que eu tô falando isso? Porque essa pausa foi necessária para mim. Eu não montei, eu cheguei a montar slide para vocês, só que como é uma aula que eu observei que vocês estavam tendo necessidade, eu não queria montar uma aula do tipo, vou dar uma aula igual eu dou aula lá na faculdade. Não, quero dar uma aula para vocês realmente conversar para poder ver o que cada pessoa precisa, tá bom? Só para deixar claro para vocês que a aula vai ser assim, vai ser mais uma conversa. Tá tudo montadinho aqui na minha frente, mas eu não queria que vocês vissem esses slides para não ficar parecendo uma aula muito, sabe, assim. Então, enfim, é, eu quando eu dei essa pausa com o Arthur, foi por vários motivos, tá? Não foi nenhum motivo de, o pessoal tá falando que vai atrasar a fala e eu vou dar essa pausa. Não. Foi porque eu tava vivendo um momento muito complicado. Eu tava durante a minha graduação fazendo minha pesquisa, o Diogo tava estudando para concurso, e para quem sabe, quem estuda para concurso, a vida para. Então, assim, eu virei secretária de concurseiro, basicamente, e cuidando da vida inteira. E eu falei, eu não tô dando conta, como eu tava ficando muito estressada com ele. Ele tinha só 3 aninhos, tava bem difícil para mim. E eu falei, cara, ou eu vou, né, ter cuidado com ele, porque eu tava ficando muito estressada, acabava jogando todo o meu estresse nele. E eu não conseguia falar inglês com ele. Eu falei, eu preciso dar uma pausa, porque eu não tava conseguindo dar conta de tudo isso. O que que eu quero dizer com isso, tá? Eu não quero que contar minha história, a intenção não é, uau, como a Lu... Não, não é isso. É, é que nesses momentos que a gente precisa pensar e refletir, é uma coisa, é uma pausa. Agora, esse efeito ioiô é diferente. Porque a gente geralmente está nele porque a gente não consegue manter o inglês todos os dias, né? Faz pouquinho e pouquinho. E geralmente a gente coloca um peso muito grande nisso, como foi quando eu comecei a falar inglês com ele. Eu não tinha um inglês, eu tinha um inglês básico, na verdade, não era nem um inglês bom, o inglês era bem básico. E eu achava que eu tinha que falar com ele como se eu fosse nativa, porque 8 anos atrás, gente, não tinha isso que a gente tem hoje em dia de conversar, de trocar, de ter Instagram, a pessoa velha aqui, né? Enfim, não tinha isso quando o Arthur nasceu. E eu morava numa cidade pequena, então eu imaginava como seria. E eu sofri muito com esse efeito ioiô no início, porque eu coloquei um peso muito grande no meu processo de bilíngue mesmo. E tem um professor de
de neuropsicologia, que eu gosto muito, que ele fala sobre bilinguismo, que ele falou uma vez para mim, o bilinguismo é muito frágil. Então você pensa aquela caixa, né, cheio de vidro, que tá escrito frágil. Se a gente põe muito peso nela, ela vai quebrar. E é igual o bilinguismo, se a gente põe muito peso nele, ele não vai conseguir ser levado a longo prazo. Ele vai quebrar em algum momento. E é isso que acontece quando a gente coloca muito peso nele, ou quando a gente não tem consistência, ou quando a gente tem alguma dificuldade, enfim, a gente não consegue manter ele a longo prazo. Então vamos lá. Agora, depois dessa introdução dessa aula, just a second. Ok. Depois dessa introdução, vamos lá. Quem está passando aqui por essa dificuldade em manter o inglês todos os dias, mesmo que seja um pouquinho? Tem alguém aqui passando por essa dificuldade? Jéssica, Eu não. não costumo fazer todos os dias, né? Eu vou meio assim, vendo o que aconteceu no dia e sentindo a vontade também da criança na hora que eu abordo alguma coisa. Eu faço mais ou menos assim. Sim, legal. Inclusive, adorei a atividade que você fez, Priscila. Depois eu vou mostrar pra vocês. Foi de uma atividade que eu coloquei aqui na aula de alfabetização. Ela fez aquela basket, sabe? Com as coisinhas e a letra. Foi incrível. Mas no final eu falo disso, tá? Só pra não perder muito fio da meada. Mas ok. É, e assim, Lu, eu oi. acho que eu até comentei com você, igual teve o carnaval, que foi quase uma férias de 5 dias. Nossa, é a mesma coisa que acabar assim com o inglês, sabe? Depois para voltar no ritmo, para voltar até hoje, eu não consegui. Uhum. Trava, para, porque aí a rotina muda, né? Tem mais gente dentro de casa, aquela confusão e o inglês ficou de lado totalmente. Então, é igual academia, né? A gente vai lá, faz todo dia, deu uma pausa de 2 dias. Nossa, 2 dias. E aí parece que. Como que eu faço? Parece que a gente esquece como que faz as coisas. Claro que não vai ser 2 dias e tal, mas é, a gente meio que perde mas é assim, como que é? Enfim, eu sei que não é todo mundo que tá passando por esse estágio. Good morning, Luana. Eu sei que não é todo mundo que tá passando por esse estágio do vai e volta, mas eu acho que todo mundo vai se encontrar aqui em algum momento dessa aula. Por quê? Beleza, eu faço todo dia, eu sei que tem gente aqui que consegue trabalhar realmente todos os dias, fico muito feliz por quem consegue. Só que a maior dificuldade é para criança, e é isso que eu quero que vocês entendam. A intenção da aula, acho que quando a gente olha para a criança, a gente consegue dar um ok. Bom, primeiramente, eu falei da consistência e da constância. O que que é isso? O que que é consistência? O que que é constância propriamente dita? A consistência, ela significa que se eu coloquei, né, se eu decidi viver o bilinguismo, independentemente da língua, mas aqui no caso do inglês, se eu decidir viver um bilinguismo, significa que eu vou fazer isso todos os dias. Essa é a consistência. E beleza, eu não faço todo dia? Beleza, já vou chegar aí, tá? E a constância, o que que é? É eu não sei se essa palavra existe, porque eu tô com inglês na cabeça, mas maintenance, sabe? Essa manutenção, não existe essa palavra, eu não tô conseguindo falar aqui, mas é em manter, tá? Então, um é falar sobre todos os dias e outro é falar sobre manter, fazer realmente de forma constante, tá? Então, consistência e a constância são coisas diferentes, mas muito parecidas. Quando a gente. Frequência, isso, pode ser, ainda não é essa palavra, mas está quase. Enfim, acabei de receber mensagem aqui de uma aluna só para ver aqui. Bom, então, quando a criança não tem isso, do tipo, eu falei hoje, fiquei 3 dias sem falar, depois eu fiquei falando 5 dias, depois eu fiquei 2 dias sem falar, depois eu passei um dia sem falar, depois 2 dias falando, depois 5 dias. Então, assim, é uma irregularidade, tá? Eu acho que esse maintenance tem a ver com essa regularidade que eu quis dizer. Bom, essa irregularidade do nossa, mas eu falo quase todos os dias, aí eu fico 2 dias sem, depois 5, depois 3, depois 7.
sabe? O que acontece na cabecinha dessa criança? Para ela absorver essa língua, vai ser muito mais difícil. O nosso cérebro, e principalmente falando do cérebro das crianças, eles reconhecem padrões, ele é um grande reconhecedor de padrões, e o padrão está também na rotina. Então, assim, a criança ela já sabe o que vai esperar, né? O cérebro dela já sabe que ela vai esperar, que ela vai ouvir inglês aquele dia. E quando você quebra o padrão, para você voltar e essa criança absorver, é complicado. Ela vai conseguir absorver? Vai. Só que essa quebra de expectativa tem. Eu não quero entrar muito em neurociência aqui, porque eu sei que quase todo mundo acha um porre, tá? Mas, só para dar um exemplo para vocês, tá? Que eu acho que se eu dar um exemplo prático, vocês vão entender. Vou falar aqui uma frase, tá? O macaco, ele tava na árvore e ele tava comendo banana. O macaco, ele tava na árvore e ele tava comendo um carburador. Quando a gente pega essa quebra de expectativa, essa quebra de padrão, tem um efeito no cérebro que chama efeito N400. Eu não vou entrar nisso porque ninguém precisa saber. Mas tem uma decaída. O cérebro para e fica, ué, o que está acontecendo? E quando a gente faz, a gente não faz o bilinguismo todos os dias, consistentemente, e não precisa ser o dia inteiro, tá? Não precisa ser frases e frases. Quando a gente fica nesse 5 dias falando inglês, 2 dias sem falar inglês, 3 dias falando inglês, 4 dias sem falar inglês, 7 dias falando inglês. Quando a gente fica nessa irregularidade, acontece isso com o cérebro. Ele fica, opa, mas não era português? Aí depois volta pro inglês. Beleza, 7 dias falando inglês, agora tô indo. E assim, claro que se você pegar, né, um calendário e for marcar todos os dias que eu falei inglês e os dias que eu não falei inglês, se for uma pessoa regular, vai ter um dia ou outro que não falou inglês, mas de 30 dias, às vezes 2, 3 não falou inglês. Agora, de 30 dias, você pegar aí 15 no total que você falou inglês, entre 7 dias falando, 4 dias, aí a gente tem a irregularidade. E assim, a gente precisa ver um calendário, a gente precisa ter essa noção de dia, só que o nosso cérebro não tem. Para o nosso cérebro, são sequências de dias, sabe? E não tem o. Ah, agora em janeiro eu falei 30 dias, em fevereiro eu falei 15, em março eu falei 25. Para o cérebro, não tem isso de em tantos dias, em tantos meses. Não, é uma frequência regular, direto. E aí, quando a gente quebra essa expectativa, para o cérebro retomar, porque quando a gente fala inconscientemente, vai ser fácil e tal. Só que isso é o nosso consciente, né? Vai ser fácil. Só que para o cérebro da criança, inconscientemente, não vai ser. Essa quebra de expectativa constante, assim, e quando eu falo de falar inglês todo dia, eu tô falando de falar 5, 10 minutos. Eu não tô falando de falar o dia inteiro. Só que quando você mantém, você pega o conta-gota e joga a gotinha de inglês, de água, no copo do que seria o cérebro da criança, você vai jogando esse conta-gota. Vai ter dia que você vai jogar um copo inteiro, vai ter dia que vai jogar 5 gotinhas, vai ter dia que. Mas se constantemente vai chegar e isso vai ter um aumento, entende? E aí vamos pegar a metáfora do copo, tá? Quando você fica sem falar, esse copo vai secando. Quando você fala, esse copo vai aumentando. Mesmo você colocar no conta-gota um dia e em litros em outro dia, esse copo vai ter uma crescente. Vocês conseguem ver essa crescente? Aí vai ter dia que não. E como eu tô falando de cérebro de criança é muito plástico, muito flexível. E não é para ser uma aula de neurociência, tá, gente? Por favor, se estiver ficando chato, vocês me falam. Pode falar mesmo, Luiz, eu não tô entendendo, tá chato, não é isso que eu quero ver na aula, não tem problema, mas eu quero só que vocês entendam, tá? Então, o cérebro da criança é muito plástico, muito flexível, ou seja, ele se adapta a tudo, inclusive aos dias que você não fala inglês, inclusive aos dias que ele não tem exposição ao inglês, ele vai se adaptar, tá? Eu fiquei 3 dias sem falar. Ele se adaptou aos 3 dias? Ele vai retomar os 7 dias falando inglês? Ele vai, lógico, mas para ele virar essa chavinha vai ser mais custoso, vai ser mais difícil.
Então a gente perde aí, tipo, é trabalhoso viver em outra língua. Não é fácil, vai chegar um momento que vai ficar fácil. Hoje em dia é fácil para mim, porque já se tornou natural para mim, mas eu faço isso há 8 anos. Mas para quem está começando, para quem aí ainda está no primeiro ano, 1 ano e meio, a gente ainda tem que ligar a chavinha de adulto, de eu tenho que falar inglês. Então você imagina, é custoso para a gente. E você perder esses dias custosos para você, porque você ficou sem falar, é complicado, tá? Então, beleza. Sabendo disso, temos o problema aí, que não é um problema gigantesco. Eu não quero que vocês fiquem, ai meu Deus, eu sou uma péssima mãe porque eu não estou fazendo isso. Ah, meu Deus. E depois eu posso até entrar na questão de escola, de professor, principalmente se for professor particular, eu entro aqui no final da aula sobre isso, tá? Mas vamos manter aqui no cérebro da criança. Beleza, então, putz, tive um trabalho do cacete de falar inglês com ele. E aí eu tô dificultando. Então, não se sintam mal. Isso é normal. Isso acontece em todas as famílias, nas melhores famílias acontece. Só que quando a gente sabe do problema, eu não quero que vocês saibam do problema para ficar se culpando. Putz, sou péssima. Não. Quero que vocês saibam do problema para falar, beleza, já passou. Como eu posso resolver no futuro, tá? Não quero que ninguém fique, ah, meu Deus. Não é isso, tá? Não, não é culpabilização aqui. A mãe já tem tantos problemas na vida, quanto mais se culpar nisso. Não, beleza, mas como eu resolvo esse problema? Então, agora vamos para a prática, que é falar inglês todos os dias. Geralmente, o que eu mais vejo, tanto na minha prática, que já passou alguns anos, quanto na maioria das famílias, acontece o quê? Nossa, são 6 da tarde. Eu passei o dia inteiro sem falar inglês. Tudo bem, amanhã eu faço de novo. Tipo, 6 da tarde, acabou o dia, né? Você vai dormir 6 da tarde. Não, não vai. Você ainda vai ter que fazer o jantar, vai ter que dar jantar para as crianças, vai ter que dar banho nas crianças, vai ter que brincar, vai ter que falar, tá na hora de dormir. Você ainda vai ter muitas horas aí, no mínimo, 1 hora e meia aí, tá? No mínimo. E outra coisa, ver o inglês como uma carga horária. Putz, eles, né, como a Pri falou, eu vou vendo como eles vão se entendendo, e beleza, bem. Mas só pensar, né? Às vezes, não tô dizendo que é seu caso, tá, Pri? Mas só para falar. Às vezes a gente pensa, ele hoje não tá muito afim. E pensar dessa maneira pode ser um caso de uma carga horária, do tipo, hoje ele não tá afim, então hoje é um peso, sabe? E na verdade, não. Como que entra aí a prática? Vamos primeiramente, vamos botar no celular, põe lá no celular um lembrete, hora do inglês, beleza, uma hora do inglês. Eu não preciso nessa hora você falando inglês, não precisa. Mas aí começa um code switching, umas palavrinhas em inglês, começa uma intencionalidade do tipo, agora eu botei o horário do inglês, eu vou brincar uns 5 minutinhos com ele, 10 minutinhos sem celular, mas estar presente, 100% presente, sem celular, sem, meu Deus, a panela tá no fogo. Não, estar com a criança, 5 ou 10 minutinhos. Você não precisa falar 5 ou 10 minutinhos o tempo inteiro. Eu vou ler aqui já o chat. Bom, enfim, você não precisa ficar nesses 5, 10 minutinhos, inglês, inglês, inglês. Não. Mas só de você ligar o seu cérebro de que esse momento é o momento do inglês, já vai ajudar para você e para a criança. Então, aquilo que eu falei, Good morning, Erika. How are you? Aquilo que eu falei do efeito N400, uau, que aula de neurociência. Se a criança, a gente tem uma quebra de expectativa, né? De, eu falo inglês, eu não falo inglês, eu vou, eu não vou, né? Quando a gente fala o inglês, mesmo que misturando, mesmo que de maneira sem ser 100%, aquela quebra de expectativa que eu falei, de que a criança estava lá ouvindo inglês vários dias, e aí ficou 3 dias sem ouvir inglês, e aí 5 dias ouvindo inglês, e aí 2 dias sem ouvir inglês, essa quebra de expectativa não vai acontecer.
E por que eu tô falando isso? A gente tende a achar que ou é 8 ou 80, né? Não, eu sou 8 ou 80. Ou é isso ou não é. Não, não precisa. Se não for, é morno. E morno ninguém gosta. Sabe? Esse pensamento joga no lixo. Porque você não precisa ser 100% ou 0%. Existe um meio termo. E o meio termo também é bom. Não é morno, não é chato. O cérebro da criança também vai absorver com o meio termo, do misturando, do 10 minutinhos. O problema é quando você não faz. Se você não faz, né? Como eu falei, pega o calendário e olha quantas vezes eu falei inglês no calendário, né? Porque a gente precisa, né? O cérebro não precisa de calendário, mas a gente precisa. E a gente começa a ver que teve muita falha. Bom, eu vou ter um trabalho maior para essa criança retomar. Eu vou ler aqui o chat um pouquinho para já voltar aqui, tá? Mas vamos lá. Para mim também foi difícil no começo manter a constância, porque ainda não tinha virado um hábito. É isso, virar hábito. Eu tinha que me esforçar no começo, mas depois que virou hábito, pronto, fica tudo natural. É isso. Ah, que bom. Vocês estão gostando da aula. É isso. É virar um hábito. Só vira um hábito se a gente fizer todos os dias. Mas não precisa ser o dia inteiro. Não precisa ser o dia inteiro. Não precisa ser cansativo. Não precisa ser 100%. Não é isso. Mas só de fazer um code switching todos os dias e depois ir aumentando a frequência, o trabalho que a gente teria no vai e volta é muito maior do que no code switching, do que na mistura. E aí eu tô falando isso para vocês porque, como eu estava dizendo, da minha prática, que foi muito. O início foi muito. Eu tenho que falar, tem que ser 100%, tenho que fazer. E quando o Arthur era bebê, eu tinha como que é? Não é uma necessidade, mas um peso mental muito grande. E eu não quero que vocês tenham esse peso, porque é muito cansativo, né? Tem que fazer, eu tenho. Então, assim, coloca no celular, lembrete, English Time. Coloca no iWatch, no celular, no relógio, em algum lugar. Porque quando chega às 6 da tarde e você não fala inglês, o dia acabou. E não, né? Como eu falei, você tem várias horas aí para você estimular. E uma coisa que eu vejo que assim, para mim é o maior ganho que eu tenho aqui no Lab, esse é o maior ganho para mim, é que eu vejo muitas famílias falando assim para mim: nossa, eu não brincava com meu filho, eu não tinha um tempo de qualidade com ele, e por causa do inglês agora eu tenho. A gente ouviu isso de uma aluna uma vez, e assim, eu sou chorona, mas nesse dia eu fiquei muito emocionada, porque o que eu vi de ganho aqui não é só no inglês, não é só no bilinguismo, mas sim na família. E agora eu tenho um momento, fico até arrepiada falando isso. Agora eu tenho um momento com meu filho. Então é isso, 6 da tarde eu não falei inglês. Beleza, então vou falar inglês agora, 5, 10 minutos. E eu sempre ouço: mas 5 ou 10 minutos não dá nada. E eu já vi também muita gente, né, falando: eu fiz um curso que falaram que eu tinha que fazer uma planilha com quantas horas eu falei por dia. Imagina uma pessoa com uma criança, um bebê, marcando a carga horária do dia. Eu acho isso tão desumano com a família. E assim, beleza, 5 ou 10 minutos não vai dar nada. Não vai. A criança não vai se tornar bilíngue 1 ano, 5, 10 minutos. Ela vai aprender, vai falar, mas o resultado que ela poderia ter vai ser pequeno comparado com uma pessoa que fala mais. Só que assim, eu vou começar da onde? Eu vou começar na meia hora por dia? Não vou começar na meia hora por dia. Vou começar daqui. Quando a gente começa daqui, a gente, adulto, a gente tem uma flexibilidade mental muito menor que uma criança. E eu não vou conseguir começar bem fazendo meia hora por dia, porque você não vai aguentar. Vai ter uma hora que você fala: eu não sei mais o que falar, eu não sei. Então, quando a gente começa de 5, 10 minutos, a gente consegue manter esse hábito, que foi o que a Luísa falou, né? Que é isso, a gente só consegue tornar natural quando vira um hábito, e só vira um hábito fazendo todo dia. E a gente só faz todo dia começando com pouco tempo. Então, beleza. 6, 7 da noite. O que você vai fazer? Vai falar 5 minutos de inglês. Para o seu cérebro acostumar a falar inglês e para o cérebro da criança acostumar a ouvir inglês. E aí a gente começa a ter uma evolução muito grande. A Luciana, eu sempre falo dela, eu já falei que a Luísa falou, eu sempre falo dela porque ela está 4 meses no lab e a filha dela já está lendo em inglês.
E não é, uau, ela é incrível. A gente tem várias. A Madalena é outra aluna que eu sempre falo dela. Ela entrou no lab sem falar nada de inglês, nem hi ela falava. E hoje em dia a filha dela só fala em inglês. Só. Claro que ela fala português na escola, mas em casa ela fala frase só em inglês, o dia inteiro em inglês. E são casos que eu fico muito orgulhosa, né? Porque como que essas pessoas tiveram resultado? A Luísa também falou que não era fácil para ela. Como essas pessoas têm resultado? Fazendo todo dia, pouquinho em pouquinho, colocando o grãozinho lá, pouquinho em pouquinho. Então, essa aula desse efeito ioiô, o que eu quero que vocês tentem fazer é falar um pouquinho em pouquinho. A Jéssica, como... Oi? I don't know if someone wants to talk to me. Ah, good morning! Ela não tá me ouvindo. Mas ok, no problem. Bom, o que a Jéssica falou aqui, de que durante o carnaval foi complicado com certeza. Eu digo a mesma coisa, Jéssica, foi complicado também. Então não se sinta culpada. Só que, e assim, sério, eu não quero que você se sinta culpada. Você sabe que eu super admiro vocês. Mas é só uma dica, tá? Ao invés de zerar, nossa, não deu pra falar inglês. Realmente ficar só no code switching, 3 frasezinhas às vezes. É porque, como eu falei, no conta-gota daquele copo, né, na metáfora, conta-gota é melhor do que secar e ter que recomeçar. Quando a gente recomeça, é muito custoso. Deixa eu ver aqui. Aqui livros ajudou demais no começo, assim. Quando eu era bebê, eram aqueles livrinhos mais de vocabulário do que de fato uma historinha. Sim, aquele livro, né, 100 palavras em inglês, que ajudou bastante na aquisição do vocabulário dela e as musiquinhas do Super Simple Song. Nossa, gente, Super Simple Song é incrível. E colocar Super Simple Song e você cantar a musiquinha depois é melhor ainda. Ontem, lá na aula de neuro, a minha colega, que também é estagiária, ela estava dando aula dela sobre música. E ela falou isso, que não adianta a gente só colocar a musiquinha. A gente tem que cantar junto. Então, é muito importante isso. Bom, eu falei que eu vou falar de professores e vou falar ainda, mas eu queria saber de vocês. Tá tudo bem? Ó, o Diogo tá vendo minha aula aqui, o meu marido. Ele me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. É melhor um dia com pouco inglês do que um dia com nenhum inglês. Essa frase ele falava para ele mesmo na época que ele estudava. É melhor um dia com pouco estudo do que com nenhum estudo. Quando ele estava para concurso, que inclusive ele tá querendo voltar a estudar, vamos ver como vai ser. Então essa frase era o que ele usava para ele, para ele. Que legal, obrigada, amor. Ele usava para ele essa frase para ele manter e querer estudar todo dia. Era cansativo demais para ele, não sei como que ele conseguiu. E todo dia ele pensava isso. É melhor um dia com pouco estudo do que com nenhum estudo. Então, é melhor um dia com pouco inglês do que com nenhum inglês. Ok, eu vou abrir para vocês. Eu vou falar de professores ainda, porque como que entra o professor nesse caso, tá? Mas eu queria saber se de vocês, tudo bem até aqui? Estão entendendo? Querem trocar alguma coisa? Querem, enfim, querem falar alguma coisa? Ou porque eu tô com medo de ficar um monólogo essa aula? Bem? Eu vou falar então. Eu amo que você Para fala muito, eu mim, adoro suas participações. para mim está sendo muito difícil a pronúncia das palavras, né? A fonética mesmo, mas aí eu já estou buscando ajuda para poder melhorar, porque senão eu fico ensinando errado. Acho que isso que é um dos pesos que a gente leva, né? De ensinar errado. Ah, já que eu estou ensinando errado, então eu não vou ensinar. A Exato. gente fica com esse. Mas É, assim, até que eu comentei para você que eu vou vendo como eles vão saindo. Como eu tenho poucas frases ainda, eu esqueço muito rápido. Então, assim, as frases que eu já internalizei, eu mantenho, sempre falo. É pouquinho, mas falo. sim, isso que é bom, exatamente. Agora, sobre falar errado, eu tenho um negócio aqui. Eu aprendi inglês, como provavelmente todo mundo aqui, em cursinho. E eu lembro que a minha professora de inglês, eu lembro até o nome dela até hoje, ela falava que a gente tinha que falar banana, assim, com I. E eu ensinei errado essa palavra tão simples para o Arthur, que era banana. Eu falava banana. E o Diogo ria muito de mim que eu falava errado para ele. Mas eu falava, não, minha professora falou que era assim. Aí ele teve um dia que o Arthur veio assim, mamãe, não é banana, é banana. Aí eu fiquei tipo, nossa, que esculacho de uma criança. Então,
No seu caso da fonética, eu já falei para você também, me manda áudio para eu poder te ajudar, te corrigir. Eu sei que você está procurando ajuda com a Carol e fiquei muito feliz com isso. Mas me manda áudio que aí eu consigo corrigir bastante. Corrigir bastante, digo assim, consigo explicar melhor como a gente fala. Não corrigir bastante Orientar. se falar muito errado, não é isso, não. Corrigir bastante porque eu Aham. consigo, né, mostrar como que fica a posição de língua e tal. Então, eu tô aqui para ajudar também, mandar áudio. Voltei a responder normalmente, é que eu não estava muito bem, mas Ah, sim. tá, não esqueci de você. Mas enfim, então fica tranquila com esse de falar errado, porque eles, como eu falei, o cérebro deles é muito plástico, muito melhor que o nosso. E aí, ele vai, seus filhos, eles vão ouvir em desenho, em música, e eles vão te corrigir, porque o meu filho me corrigiu por causa das músicas e dos desenhos, que ele viu que não era banana, era banana, completamente diferente. Eu fico, nossa, como que eu falava banana pro meu filho, meu Deus. E tinha uma outra aluna que ela falava ou para ao, que é a coruja. Mesma coisa, ela viu que estava errado e foi corrigindo. E aí as crianças aprenderam perfeitamente. A Carol também teve uma aula que ela falou quando ela trabalhava em cursinho, que ela falou bear, ela falou beer, que é a cerveja. E ela falou bear. Aliás, ela falou beer para urso. E aí, ela falou que na hora que ela falou Bia e mostrou o urso, entrou o coordenador e ficou tipo assim: Meu Deus, você tá ensinando cerveja para as crianças. Aí, e aí ela falou que ficou: Meu Deus, mas beleza, vai resolver. Ela falou que na outra aula ela fingiu que nada tinha acontecido e mostrou de novo o flashcard e falou bear. Aí todo mundo: Não, teacher, é beer. Ela falou: Não, é bear, gente. Aí ela comentando, né, que os alunos, não, vocês tiram beer pra gente. Eu, não falei beer, acho que vocês confundiram. Enfim. E aí tentou repassar de novo certo. E o que a Pri vai, daqui a pouquinho eu vou, vai ser um outra aluna modelo que eu vou usar aqui. A Denise é uma outra também, que ela tinha muita dificuldade com fonete, igual a você. E a Denise é a super aluna modelo, que eu gosto muito do quanto ela tinha dificuldade com fonética e quanto ela não tem agora. E o que eu acho legal de vocês é que vocês tinham essa dificuldade, e às vezes ainda tem com a fonética, com a pronúncia, mas vocês não deixam de fazer. E é esse o diferencial de quem tem sucesso e quem não tem. Que não para isso, né? O errado, a dificuldade não vai parar. E é assim que a gente tem resultados bons a longo prazo. Então, assim, eu morro de orgulho de vocês e falo muito de vocês. Fico muito feliz de verdade. A Denise até falou aqui, eu gosto bastante de música e de desenhos também. É legal para a gente adquirir vocabulário e para as crianças também, mas só para vocês saberem, uma criança que é exposta ao inglês, ela vai absorver o inglês pelo desenho de outra forma do que uma criança que não é exposta ao inglês. Então, mesmo uma criança que não fala inglês, não fala. Mas se você fala inglês com ela, pouquinho em pouquinho, se ela é exposta, se ela tem interação social, a forma como ela vai absorver essa língua é muito diferente do que uma criança que não é exposta. Ela vai conseguir aprender palavras novas, frases novas, aprender através da tela. Uma criança que não é exposta, ela não aprende, ela só pega a palavrinha solta. Então, é muito legal vocês falarem inglês e colocarem em tela, não tem que fazer, né? A vida é assim, mas colocar a tela em inglês. A Luísa aqui, a gente tem que ter humildade para ter a coragem de tentar mesmo insegura e de se corrigir se estiver errada. Uau, incrível, sério, parabéns. A Luísa é outra, mas é que a Luísa, ela tá fora da curva, entendeu? Ela fez letras, ela estudou linguística, ela foi sozinha. Ela, ela, eu fico com vergonha de falar inglês pra ela me corrigir na frente dela, mas tudo bem. Tô brincando. Mas, enfim, e é isso, né? A gente tem que, vai falando, vai fazendo, mesmo que errado, mas vai fazendo. Essa é a diferença entre quem tem sucesso e quem não tem sucesso com o inglês. Quem não tem sucesso só vai fazer com perfeição, só que a perfeição nunca vai existir. Essa é a verdade. Ok, nossa, eu falei muito hoje, né? 9h50, já 50 minutos falando. Tô preparada para dar minha aula já lá na universidade, mas é isso. Queria ver se tem alguma dúvida, se querem falar alguma coisa.
que eu finalizo com a questão dos professores. Hoje eu não tenho um horário muito certinho para finalizar aqui, porque o Arthur não vai para aula, ele tá meio doentinho. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, just go ahead. E só para falar sobre professores, para não esquecer, tá? Aí vem, tá, Luiz, se eu preciso encher o copinho da criança, se eu preciso falar para ela realmente conseguir ter disposição, enfim. Como que eu faço sendo um professor tendo 1, 2 aulas por semana? Bom, nesse caso de professor, principalmente um professor individual que vai na casa, ou então que, né, tem um momento com o aluno, esse aluno vai vincular o inglês a esse profissional, a esse educador. Então, o inglês vai ficar vinculado com ele. Claro que tem a questão do copinho. Só que a aula é diferente de casa, tem a aprendizagem e a aquisição. Pode trabalhar as duas ao mesmo tempo, só que vai ter a aprendizagem junto, que é diferente da aquisição, mas vai ter os dois. Então, quando vai estar com a criança, vai ter várias estratégias para isso. E geralmente, quando tem um professor, geralmente, tá? A maioria das vezes, o professor é a única fonte de exposição e de acesso ao inglês dessa criança. Então, fica vinculado. Essa criança consegue evoluir, consegue falar inglês. Aí a gente vai trabalhar com as estratégias, com materiais, com coisas extras. Mas como o vínculo, né? O cérebro faz a conexão de professor o professor só fala inglês. Então, quando eu tô com ele, eu vou ter esse vínculo e esse copinho vai enchendo. A gente, mãe e pai, quando a gente não tem esse. Porque a gente tá em casa com a criança o dia inteiro. Então a gente vai falar português e inglês. Vocês conseguem ver a diferença de professor e do mãe e do pai? A gente tem que falar todos os dias. O professor, é claro que são coisas diferentes, que tem aprendizagem, como eu falei, aí pode ser uma outra aula. A aula do dia 24 vai ser só para professores, eu vou falar sobre isso, mas só para não deixar passar batido aqui os profissionais, os educadores. Então, a criança conecta, o cérebro conecta com o profissional e as atividades e tal também conectam e estimulam, ok? É claro que em casa os professores sabem disso, a gente consegue ter um resultado mais rápido, mas o profissional também consegue ter resultados, só que aí tem que trabalhar mais, ok? Bom, queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer trocar alguma coisa, pode abrir o microfone, que eu amo ouvir vocês, ver vocês também. A Luana tá aqui. Lu, eu falei, quase todo mundo aqui, eu tô com um atraso, eu vou te responder, tá bom? Eu não esqueci. Eu ia te perguntar, você Aham. acredita que eu tô tentando, né, ensinar as letras? Mas eu tô Ah, cansada já de ver letra. É, eu não. e Aham, go ahead. essa semana eu fiz uma brincadeira com ela, até tava falando com a Pri que ela me deu umas dicas de como fazer. Então, como que eu tava fazendo para ensinar? Eu tava perguntando para ela em inglês, mas tô achando que tá muito difícil para ela. Perguntando para Então, ela responder, é isso? ensinando para ela, tipo, em inglês mesmo. O que eu tô fazendo agora é eu ensino para ela em português, mas o som da letra em inglês. Uhum. Tipo, pergunto, qual o som que essa letrinha faz? Ao invés de perguntar, what's the sound this letter do, sei lá. Aí vou repetindo, repetindo, repetindo. Aí essa semana eu fui escondendo as letras e fui pedindo para ela ir procurar e falar, procurar qual é o som que a letrinha faz. Ela tinha que procurar o som específico da letrinha. Beleza. Do nada, ela fala assim, ela não memorizou, mas vou continuar tentando. Do nada, ela fala assim, mamãe, eu quero a água. Que é a letrinha. Meu Deus do céu. O que eu faço, ô Lô? Porque ela fica assim, aí do nada ela fica assim, algodão. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que é algodão em inglês mesmo, não tem nem essa, eu esqueci agora. Cotton. Cotton, Sei lá, do obrigada. nada ela fala uma palavra que não tem nada a ver com Aham. S, com o som da letra, em português. Ela fala, sei lá, uva. Do nada. Gente, Então, como Deixa eu. Aí é pode. só perguntar se ela ensinou
uma quantidade pequena de letra, você ensinou, ou você foi falando quase que o alfabeto inteiro? Como que você fez? Não, eu só tô ainda na S, Você no pegou três S, letrinhas, no né? C e no T. É, ainda tô Ah, nessas. sim. Não, tô perguntando porque do jeito que você falou, achei que tinha colocado mais. Aí talvez tinha sido a Não, quantidade. não. Então, Entendi. mas ela tem uma questão. Ela fala muito bem e ela tem muito vocabulário em português. Ó, eu tenho com problema com palavrão com ela. E aí ela é tão assim que ela pega a letra do início e ela troca, achando que a gente não tá entendendo que ela tá falando um palavrão. Nossa, ela é esperta, hein? Não sei como ela consegue, mas ela faz. Ela é Aí, esperta. gente, Bom, como que você tem feito nas atividades, assim? Como que é o contexto que você faz as atividades? a das letrinhas eu tô tentando fazer alguma coisa bem lúdica, tipo corre e pega, ou quando a gente tem um livrinho também, que eu acabei comprando esse livro aqui, ó, Uhum. Aham, do Catskill. Cat Cook, que também tem o C. Então, vou juntando uma coisa com a outra, já vou falando para ela também. Mas, tipo, dou mais ênfase nessas que, tipo, eu mostrei para ela poder gravar e colei na geladeira tipo, um flashcard que tem a letra e as figurinhas. Tipo, do S tem soap, é, não, spoon, sun, tem mais umas duas socks e uma outra coisa lá, que eu não lembro. E star. Então ela meio que sabe, vai tentando associar a palavra com a letra. Nem sei se eu tô fazendo certo, mas eu É, tô tentando fazer assim. então, rapidinho, a Luciana falou aqui que a filha dela tá perguntando qual que era o palavrão. Aí, ó, já estão já tão de Quer olho. ver? Gente, Não fala não olha, pra criança aqui. olha. Mas, enfim, vamos lá. Sobre isso, eu vou ouvir todo mundo hoje no WhatsApp, vou responder todo mundo. É só porque eu não tava bem, aí depois eu não tava bem, aí o Arthur não ficou bem, ele não tá indo na aula, e aí, assim, virou uma bola de neve. E eu gosto de ouvir e ver vocês com muita calma, para poder responder bem. Então, só para explicar que eu não esqueci de vocês, que, tipo, ontem eu não consegui nem entrar no áudio porque ele teve uma febre. Foi complicado. Mas, enfim. Vamos lá. Não vamos falar de coisa ruim. Sobre essa questão da atividade, é, o que eu acho que pode ser interessante é contextualização. Então, assim, por exemplo, ao invés de só falar, né, o a spoon, por exemplo, tentar trabalhar com o nome e perguntar assim: tem algum. Qual palavrinha que você conhece? Qual animal que começa com esse barulhinho? Aí, sei lá, sapo, fala em português, por exemplo. E tentar você trazer para ela poder entender o porquê que você está fazendo esse barulhinho. Porque me parece que, assim, na cabecinha dela, você está fazendo um barulhinho, ela está entendendo, né? Só que, assim, por que que você está fazendo esse barulhinho? Então, e aí você. Snake, thank you! Eu esqueci que o S era de Snake, você acredita? Eu esqueci disso. Obrigada que você me lembrou. Enfim, então, você perguntar para ela, você falar, olha, Star, um animal que começa com S também? Aí ela, não sei. Snake, tem alguém que começa com S, por exemplo? Então, você ir perguntando para ela entender que tem uma razão para você estar fazendo isso, entendeu? Dessa tal. Como ela tem só 3 aninhos, às vezes é muita coisinha para quando você apresenta, e ela fica do tipo, é uma brincadeira, e ela tá entrando na brincadeira também. Eu Uhum. não acho assim que vai confundir ela, mas às vezes só a razão de você estar fazendo isso, ela não vai absorver, entendeu? Ah, tá bom. Bom, então assim, se você quiser fazer hoje e tal, hoje realmente assim, vou terminar essa aula, vou abrir, vou responder todo mundo. Se você quiser me mandar hoje, ou então amanhã, ou quando você fizer, como que você fez, se quiser me filmar a atividade Uhum. para poder ver, também não tem problema nenhum, tá bom? Ô, Lô, deixa eu te perguntar, você acha que é muito ruim? Porque assim, eu acho que ela entende,
Uhum. Mas eu já tinha te falado que ela não reproduz. Algumas coisas ela reproduz quando ela quer. Eu não sei por quê, talvez porque eu fale bastante português, principalmente quando o pai dela tá aqui trabalhando, e aí eu falo só com ela em inglês. Eu falo assim pra ela, Júlia, você pode falar, aí fala a frase, repete, por favor. Às vezes ela repete, às vezes ela não repete, porque ela não fala, ela Uhum. não fala. Não sei o que acontece com essa criança. Você já tentou, você já tentou ir misturando várias vezes, assim? Por exemplo, você vai sentar e vai brincar. Porque quando a gente faz as estratégias, tem que ser num momento lúdico. Então Uhum, você vai sentar e vai brincar com ela. Ah, vou brincar de momento infinito, sei lá, qualquer coisa. E aí você começa a misturar assim. é, Ah, agora eu sou a filhinha, tá bom? E agora eu vou sleep um pouquinho. Quando eu falo com a Luísa aqui, a filha da Luciana, eu falo misturando. Quando eu falo com a filha da Luísa, que é a Mayuli, eu falo só em inglês. Porque eu sei o nível que elas estão. São níveis diferentes. Então, por exemplo, você vai falar assim: ah, agora a mamãe vai sleep um pouquinho. Não vou sleep. Você vai sleep com a mamãe? Ah, então vem aqui, beleza. Aí ela vai lá e deita com você. Ah, agora eu vou wake up. Eu vou wake up. E agora a gente pode brincar de cook. O que que você quer cook? Eu quero cook um pouquinho de rice, beans e meat. Vamos lá. Então, você vai misturando uhum. muito, muito, muito. Quando você vai misturando, o que que acontece com o cérebro dela? Ela vai ligar em inglês e ela vai produzir bastante de tudo que você falar. Só que só funciona se você faz isso na brincadeira. Se você faz isso do tipo, quando você pede para a criança repetir, ela pode até repetir, só que ela não vai absorver aquilo, Uhum. entendeu? O que acontece, por exemplo, o Montessori fala bastante assim: a criança falou, tá chorando, e aí você sabe que ele quer botar o sapato, mas ele não fala. E aí você pede para repetir. No Montessori, acontece assim: você tá querendo falar? Quero botar o sapato. Então fala, quero botar o sapato. Aí é diferente. Por quê? Você está vendo que a criança quer alguma coisa, mas ela não está se comunicando. Então você fala o que ela teria que se comunicar. Que ela está querendo se comunicar. Agora, quando você pede para repetir, eu particularmente acho que não seria muito legal. Ah, tá. Porque ela pode ficar assim, putz, que saco. O inglês é chato, porque eu tenho que repetir. Entendeu? Então vai Ah, tá. tentando, mesmo que você não fale inglês o dia inteiro, mas quando você for brincar com ela, quando você for tá conectada com ela, vai dar banho, você, né, dá banhozinho nela, que geralmente no banho a gente está conectado com a criança, você ir misturando, aí eu acho que vai ser que é mais produtivo para ela e Ah, para tá você bom. também, é menos cansativo para você também, tá bom? Porque na brincadeira ela mesma solta as palavras. Então, Fala carrot, exatamente. fala as coisinhas. Uhum, Mas frase, mesmo eu falando a mesma frase todos os dias, todo santo dia, ela não repete. sim. Então, é um estágio. Isso é um estágio. É o estágio de code switching. É o estágio que mais dura e é mais chato. Eu fiquei aqui no code switching com o Arthur 1 ano e 2 meses, mais ou menos. É um saco. A gente fica, putz, ele não tá respondendo. É chato pra gente, mas é um estágio. E eu acho que você saber que é um estágio dá uma respirada, né? Tipo, ufa, eu não é o problema, não sou eu. É um estágio de fala esse code switch. Então relaxa, vai acontecer. Só que assim, o problema de ser um estágio é que a gente tem que ser constante, todo dia, a mesma estratégia. É um saco. Aí você fica assim, ai meu Deus, De de novo. novo. Eu sei como que é, porque é chato demais. Então, assim, saiba que é um estágio, que o problema não é você, não é ela não tem nenhum problema, você não é uma péssima mãe. Mas aí você tem que manter consistentemente, tá bom? Tá bom, Certo? Enfim, olha, eu, obrigada. eu vou Eu vou responder e vou responder a partir de agora todos os dias, é que realmente eu tava no fundo do poço, então eu não tava conseguindo fazer nada. Agora eu não estou mais. Então, tá aqui, tá? Então podem continuar me mandando, não desistam de mim. Não fala, Luiz, não responde, não vou mandar mais. Então não desistam de mim, continuem me enviando, tá bom? As coisas. Se não responder, fala assim, vagabundo. Não, a Luiz tá aqui, não pode falar assim, não. Vai falar assim, poxa, senhora. Não pode falar palavrão, porque tem criança aqui na aula. Me responde, por favor, tá bom? Ok? Mas é isso.
No WhatsApp, no Telegram só, que ele deu uma enlouquecida. Eu sei que tem gente que mandou mensagem no Telegram. E aí, ele enlouqueceu e eu não consigo responder direito, porque eu não sei o que aconteceu. Ele enlouqueceu, tipo, todas as mensagens sumiram, entendeu? Então, se alguém me mandou mensagem no Telegram, me manda de novo, ou manda no WhatsApp, ou manda no Instagram, ou na plataforma, porque o meu Telegram, eu perdi todas as mensagens, eu não sei o que aconteceu. Ele atualizou e bugou, tá? Mas é isso, ok? Oh, eu só queria falar que eu tô seguindo a Luísa, né? A mãe da Maluli. Isso, aham. Ela faz várias atividades Ah, legais. Tô adorando ver. aham. Ai, que legal, ai, olha só. Ela faz muita atividade. Ela fez uma atividade que eu achei muito legal, que era tipo assim, ela botou a letra, né? At. E aí a Mayuli tinha que apertar pra. É, Legal. muito legal. Também quero seguir a Denise. Põe aí seu Instagram, Lu. Deixa eu achar aqui. É que eu sou péssima pra lembrar. É Luísa.gsouza. Vou escrever aqui, ó. Aqui o Instagram dela. Peraí, é o Souza com S, eu botei errado. Luísa.gsouza com S. Ela fez várias atividades legais mesmo. Aqui, hoje de manhã ela tava fazendo. Inclusive, eu coloquei uma atividade nova, pensando na Luísa e em alguns outros alunos, e também vai ter outras atividades agora, sim, muita, tá? Estou terminando aqui de fazer, que agora que eu tô conseguindo produzir, hoje vai entrar aula de fonética na plataforma, vai entrar atividade, agora tá porreta, ok? Okay, anyone else want to ask, want to say something? Deixa eu falar, Luiz. Gente, eu Eu vou. tô fazendo as atividades de CVC, né, com a Mayuli. Uhum, Aí, as primeiras atividades que eu fiz com ela, lembra que eu disse pra você que ela tava mais ou menos sabendo fazer o blending? uhum. Agora eu já percebi que ela tá fazendo direitinho o blending. Então, eu tô Ah, até que bem bom, que bom. Ah, ela orgulhosa tá dela. evoluindo, viu? Tá Isso evoluindo. que Aí, bom. eu tô fazendo por pares mínimos. Perfeito. Melhor forma. Que bom. É. Que bom. Aí, eu tô usando aqueles flashcardzinhos que tem a resposta atrás, né? Sim. Eu vi na internet, fui e baixei. Eu acho que não tem, né, na plataforma. Aí, De eu, pares eu mínimos, não, mas procurei. posso fazer hoje, posso te mandar hoje, se você quiser. Não, só que eu já baixei, mas você pode fazer mesmo pra ficar lá, né? Eu baixei alguns. Porque na internet a gente também acha muita coisa, né? Sim. Somente de inglês. Tem coisa demais, meu Não, Deus do céu. só pra você ter uma noção, tipo, eu realmente não tava bem, que eu pago uma plataforma extra de atividades, e eu recebo atividade todo dia. Eu não tava conseguindo fazer as atividades que eu recebia. Eu não conseguia botar pra vocês as atividades É que eu muita tenho que coisa. aprender. Mas É é muita muito. coisa. Aí eu fiz. é, Lembra que a gente perguntaram assim a questão da frequência? Por exemplo, Aham, sim. eu fiz atividade com ela ontem, né? Sobre relacionada a letras, linguagem, essas coisas. Hoje eu já não fiz, hoje eu já fiz uma atividade com pareamento lá com um dadinho, tinha um Sei. arco-íris lá, para ela poder fazer o match com os números. Então eu fiz mais direcionado para matemática. Eu acho que todo dia talvez fique um pouco saturado, né? É bom Então, eu eu tô variar um pouco. terminando de fazer esse roteirinho. Até semana que vem eu finalizo. Tá bom. E acho que vai te ajudar bastante. Vai ajudar todo mundo, porque eu tô fazendo por idade. Então, para, né, 3, 4, 5, 6 anos, roteirinho de como fazer na alfabetização, na pré-alfabetização também. Então, Tá até bom. dá um trabalho bem grande. Então, até sexta que vem Eu imagino. tá pronto já, tá bom? Eu Eu coloco. tava até reclamando ontem com a Carol que assim, que eu tinha que aprender mais sobre planejamento com você, que eu sou péssima. Tá, eu É vou sério, eu ver se eu preciso gravo uma muito aula de conseguir me planejamento. planejar, me programar. Eu vou Aí ver. Pode falar. eu fico assim, querendo fazer. Eu pelo menos priorizo alguma coisa, assim, sabe? Pra não deixar de fazer. Uhum. Mas a maioria das tarefas ficam pendentes. Eu não consigo me organizar direito. Eu vou mandar uma mensagem lá no grupo. Quem não tá no grupo, eu vou precisar sair, gente, porque o Diogo mandou uma mensagem que ele tem que fazer um curso agora, aqui no Mas computador. tá bom. Mas a gente criou um grupo no WhatsApp de sexta-feira que tá crescendo, tô bem feliz. Quem não tá, me manda Eu uma não tô mensagem. nem. Você não tá, Lu? Tá sim, Tô não. no Do Live WhatsApp não. Friday. Do WhatsApp não, é do WhatsApp, né? Então eu vou te adicionar agora, tá Tá bom? bom.
E quem mais não tiver, me manda uma mensagem no Instagram ou na plataforma, que eu vou precisar sair agora, com o número de telefone que eu adiciono. Já adiciono a Lu também, tá bom? E quem mais quiser, ok? Assim que sair, me manda uma mensagem. Instagram, WhatsApp, plataforma com o telefone que eu adiciono. Ok? So that's it. Thank you. Obrigada, galera. Semana que vem não vai ter aula, tá? Porque são 4, tem uma semana a mais. E sexta-feira que vem é aniversário do meu digníssimo marido, então não vai ter aula, por causa de 4 por mês. E esse mês a gente tem 5 semanas, ok? Mas se alguém quiser uma aula extra, eu faço, só que não na sexta, ok? Então é isso. Beijo, have a nice day. Thank you. Bye. Bye.